Vamos lá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então para o assunto de hoje, que é um assunto absurdamente importante, que faz uma diferença extraordinária hoje nas lojas, a gente falar sobre a digitalização, né? Bom, quando a gente fala de digital, é importante a gente ter em mente, né, do que exatamente nós estamos falando, né? Por quê? Eu quero falar hoje sobre estrutura, né? O que é a estrutura do digital para você se organizar, estruturar a sua loja, né? Eu quero falar sobre divulgação, ou seja, sobre o marketing digital, né? E sobre o omnichannel, a omnicanalidade, o que é isso e de que maneira a gente pode agilizar, implantar, otimizar isso na nossa operação, na nossa loja, né? Então vamos lá, eu começo o seguinte, então vamos separar os assuntos para a gente ter clareza e entender bem sobre o que a gente está falando. As perguntas que vocês tiverem, né, vocês podem mandar aqui, que eu vou fazer uma apresentação e a gente vai interagindo. No final eu procuro responder para vocês aquilo evidentemente que está dentro do meu alcance, né? Eu começo, quando a gente começa a falar de digital, é importante a gente entender o seguinte: tem muita gente que acha que quando você fala do digital é ter loja virtual. E não necessariamente. Nós temos três possibilidades, basicamente, né? Evidentemente, dentro desse universo, a gente tem basicamente três possibilidades. Você pode digitalizar a sua loja através das redes sociais, não é? Então, é possível você hoje navegar nesse universo do digital através das suas mídias sociais, não é? Então, esse é um universo. Boa noite, Nilcélia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, mídias sociais, é perfeitamente possível você digitalizar, ser competitivo e entrar nesse mercado. A outra maneira é a loja virtual, né? Você ter a sua loja virtual, né, lá com seus produtos, sobe o seu catálogo de produtos, etc. e tal, vai atrair um público para a sua loja que vai clicar nos produtos e tal, enfim, né? Vai fazer a compra online na tua loja digital. E a terceira possibilidade, basicamente, é você entrar num marketplace, não é? É você vender através de um marketplace. Então, nós vamos tentar analisar esses três cenários e os pontos fortes e fracos de cada um, não é? Ou seja, quais são os desafios que você tem enfrentando essas três possibilidades, não é? Por quê? Porque a gente sabe que hoje, né, o mundo está se digitalizando, está se modernizando, e é fundamental que a gente também acompanhe, não é? Tem uma máxima que diz o seguinte: viver é ser transformado, né? Então, o ato de viver vai modificando, e a empresa é assim, a vida é assim, não é? Tanto que eu me lembro, teve um lojista uma certa vez, um lojista muito bem, ficou muito rico, cresceu muito, etc. e tal, não é? E ele perguntou para mim: Hermelino, o que está acontecendo? Eu ganhei muito dinheiro, tudo que eu tenho, todo o meu patrimônio eu construí, comecei com uma pequena loja e foi crescendo, então hoje eu tenho essa rede de lojas e tal, e ele ficou muito rico, realmente assim, muito bem sucedido, construiu um belíssimo do patrimônio, né? E aí ele disse para mim assim: Hermelino, eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo que vender apartamento para fazer capital de giro, botar aqui na empresa, porque tudo que ela me deu está querendo pedir de volta, né? O que está acontecendo? Eu desaprendi, né? O que acontece? E aí eu coloquei para ele: não, o problema não é que você desaprendeu, né? É que você quer continuar ganhando dinheiro do jeito que você começou. Então, como é importante a gente entender as transformações do mundo, né? Então, do jeito que esse lojista começou e ele cresceu e ele foi muito bem sucedido, né? Ele quis continuar ganhando dinheiro, não é? E é difícil a gente entender. Ele fala: não, mas sempre deu certo, ganhei dinheiro assim, por que eu tenho que mudar? Né? Então, essa é a grande questão, é o grande alerta, que a gente precisa estar muito atento a isso, para a gente não cair nessa armadilha. Então é importante a gente estar ligado, entender que o mundo vem em transformação. Então esse é o primeiro aspecto, um alerta que eu quero colocar. O segundo é: tome cuidado com o modismo. Também tem o outro lado, o outro extremo, não é? Existe muito oba-oba hoje, muito o digital, tudo é digital, não é? Então é importante a gente estar alerta para não cair em nenhuma das duas ciladas, nenhum dos dois extremos, né? Nem
o digital tem que ser ignorado, desprezado, eu não entendo, então deixa para lá e que se dane, porque eu sempre trabalhei desse jeito, etc. e tal, né? E nem o outro lado, agora é tudo digital, só vai ser digital se você não tiver a loja virtual, você está aniquilado fora do mercado. Não é assim, não é verdade. Tanto que eu gosto de iniciar fazendo uma reflexão sobre os números. Nós tivemos agora uma oportunidade de fazer uma avaliação, um momento extremamente desafiador do mercado em relação ao digital, que foi a própria pandemia, né? Esse momento que agora a gente, né, me parece que a gente está saindo, né, está terminando aí, mas nós tivemos aí 2 anos extremamente desafiadores, com loja fechando, etc. e tal, e o digital foi estratégico aí para que a gente conseguisse... muitas lojas sobreviveram, né? Muitos segmentos de negócio sobreviveram graças ao digital, né? Que foi uma tábua de salvação, inclusive, para... Mas, então, houve um crescimento. Quanto foi o crescimento? Vamos aos números, os números oficiais, né? A Neltrust, por exemplo, que é uma boa fonte de pesquisa de mercado. O mercado digital, né? O e-commerce cresceu 48,4%, né? Ou seja, foi um crescimento absurdo, muito grande. Mas quando você fala do e-commerce, está todo o comércio, da farmácia, está o eletrônico, não é? Tá todos os segmentos aí, automóveis, etc., material de construção, etc. e tal, né? Então está todo mundo aí nesse número, né? O e-commerce cresceu tanto. Ok, mas vamos olhar segmentado. A gente sabe que a absoluta maioria dos lojistas que frequentam aqui são do segmento de vestuário e calçados, não é? Então vamos olhar para esse número, quanto que o e-commerce, quanto que a venda no e-commerce representa no segmento de moda, no segmento de vestuário e calçados. O número é 10,2%. O que esse número está contando? Que ainda 90% das vendas são realizadas, são feitas na loja física. Então é muito significativo. É importante a gente entender esses dois aspectos, esses dois lados, né? Então o digital é importante, eu preciso me modernizar, eu preciso entender das ferramentas que existem hoje, como que eu vou entrar nesse mercado, nesse universo, né? Aprender a competir nele para que eu não fique para trás, para que a minha loja não vá sendo atropelada pelo tempo, como essa história que eu estava contando, né? E ao mesmo tempo, entendendo que, espera aí, o mercado físico ainda é muito importante, eu preciso estar preparado para ele. E por que eu digo isso? Porque se você não estiver preparado na loja física, é muito difícil você digitalizar. Percebe? É mais desafiador ainda, eu diria até quase impossível. Então vamos lá, dado esse preâmbulo aqui, né? Vamos analisar, vamos começar por redes sociais. Quais são as alternativas que a gente tem nas redes sociais? Bom, eu vejo muita gente, muitas lojas que vendem muito, cresceram muito, né? Através do Instagram, dessa plataforma que nós estamos aqui agora, né? Cresceu muito. Agora, é importante entender como é que isso funciona, né? Olá, muito obrigado. Muito obrigado. Como é que isso funciona? Porque veja bem, não é fácil, não é só tirar foto de produto ou criar um perfil no Instagram que isso basta, não é? Quem é o meu público? Como é que eu faço? Existe o público orgânico e existe o impulsionado. E aí começam os desafios. Hoje está cheio de gente, eu que tem um monte de gente aí que não sabe para que lado que o mundo está caminhando e quer ensinar, quer dar aula, sabe? Está cheio de gente aí vendendo curso. Eu, inclusive, tenho plataforma digital, né? Mas eu digo assim, tem muita gente que nunca fez nada, nunca operou e está querendo aí do absoluto do zero aos milhões e tal, porque eu vou te ensinar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque esses dias mesmo um garoto entrou em contato comigo e tal, propondo, e eu questionei algumas coisas, até interessado, né? Ver o que ele poderia oferecer, e ele não sabia nem para ele, né? E estava querendo, sabe, oferecer serviço. Então a gente precisa estar muito atento, tomar muito cuidado com isso. Mas voltando aqui, então é importante você Por que eu estou falando isso? Porque não é só impulsionar, né? Ok, é importante impulsionar. A gente acha que o marketing digital é um marketing barato e não necessariamente.
Porque, R$10 por dia, você coloca aqui R$15 e você já consegue fazer um marketing digital e impulsionar o seu perfil aqui no Instagram para você conquistar seguidores e tal. Às vezes, mesmo com muito dinheiro, você colocando muito dinheiro, a coisa não anda. Se você não preparar adequadamente o seu público, não estruturar, não saber como montar, não é? Como formar esse público, como usar a inteligência artificial a seu favor, não é assim. Você vai jogar dinheiro fora. Não é? Então, porque existem várias estratégias que você pode... Eu estou falando de rede social, estou falando de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, não é? de plataforma digital. Mesmo que você coloque muito dinheiro, ainda você corre um sério risco de não conseguir, de não funcionar, de não dar resultado, de não dar retorno. Não é? Por quê? Organizar isso é muito técnico, tem que conhecer, tem que entender, não é? Como é que funciona o marketing digital, como é que funciona o tráfego pago, não é? Eu vou fazer uma campanha com que objetivo? Eu quero conquistar seguidores, porque se você não tiver seguidores na sua plataforma, não adianta você estar postando, estar colocando. Eu vejo muita gente colocando, fazendo live, publicando, tirando foto de produto, fazendo uma vitrine virtual, colocando aqui, colocando promoção e tal, achando que está falando com o mundo. Não, eu estou aqui, eu estou na internet, eu estou falando com o mundo. E não necessariamente. A plataforma não entrega esse conteúdo para todo mundo. Né? Eu preciso construir uma audiência, eu preciso construir um relacionamento. Então perceba que não é assim, eu estou na internet, eu estou falando com todo mundo. Não é? Não, até porque a competição, a briga pela atenção é extraordinária. Então você tem o TikTok, você tem o pessoal da dancinha, você tem, não é? Então a gente tem aí uma competição absurda pela nossa atenção dentro das mídias sociais. Então eu preciso construir isso com cuidado, entender como é que eu faço, como é que eu organizo, não é? Você tem duas maneiras, o orgânico, não é? Que é o natural, eu vou aqui seguindo algumas pessoas e tal, curtindo, e as pessoas vão me descobrindo, eu vou divulgando aqui e organicamente eu vou crescendo. É demorado, é lento e salvo assim... a gente não pode olhar, e aí eu vejo também muita gente se enganando, você não pode olhar, a gente não pode se basear pelo erro estatístico. Porque tal loja viralizou. Né? Eu conheço várias lojas que viralizaram realmente, viraram referência na internet. Porém, não é? De milhões de lojas, você vê lá algumas. Então eu não posso tomar essas lojas como dizer assim, não, se eu fizer aqui eu vou viralizar. Não existe fórmula para viralizar. Se existisse, né, você teria aí alguém com esse recurso na mão. E não é assim. Então a gente precisa estar atento a isso. Então eu preciso saber tecnicamente como é que eu construo o meu... Então eu vou fazer o impulsionamento para conquistar seguidores, eu vou fazer o impulsionamento para relacionamento, eu vou fazer, né? Então eu tenho quais são as ferramentas que eu vou utilizar dentro da minha rede social, né? Divulgando minha loja, meus produtos, divulgando a história da minha marca, construindo, a gente chama de branding, né? Construindo a minha marca, fazendo divulgações, e aí eu vou criando uma empatia e um relacionamento com a minha loja, não é? Através das redes sociais. Eu não sou nenhum especialista no segmento, mas a gente tem alguns ótimos especialistas que orientam como... Então é um investimento pequeno que vale a pena você fazer para entender como é que funciona. Ou então ter uma assessoria especializada de gente com experiência que vai construir isso para você. Então é importante isso. E localmente a gente vai... Isso já é uma maneira de você digitalizar, de você estar ali subindo seus produtos, divulgando, né? Depois tem a live shop, que funcionou muito bem e tem muita gente ainda vendendo bastante através das live shops, né? Leilão também é interessante. O que é o leilão? Aqui é uma ideia muito, muito legal. Por exemplo, ao invés de você fazer promoção, né, seleciona alguns produtos, faz a divulgação da live, marca um horário, divulga bem para o público saber exatamente que tipo de produto que você vai colocar e faz leilão, preço mínimo. Olha, isso aqui, numeração tal, assim, preço mínimo de tanto, quem dá mais? E aí o pessoal... E eu conheço lojista que falou que, assim, Ermelino, eu fiz leilão e vendi mais do que, sabe, a venda de uma semana inteira num dia. E produtos que eu ia vender mais barato, eu consegui vender
bem mais caro porque teve vários lances acima do que eu estava imaginando, do que estava marcado na loja. Então, são criatividades, são ideias criativas que a gente vai trazendo, né, e vai desenvolvendo, o pessoal gosta. Então é uma maneira criativa de você fazer promoção e assim por diante, ou seja, a própria divulgação, os stories, né? Então usar a mídia social funciona. WhatsApp, catálogo, tem loja que trabalha com crediário. Eu pergunto assim, quantos clientes com todas as parcelas pagas sem recompra você tem na sua loja? E aí você vai fazer o levantamento, é gigante o número, a quantidade de pessoas que você tem cadastrado, que já teve experiência de compra na sua loja, que já fez cadastro, que tem limite aprovado e que a gente não entra em contato. Então, montar um catálogo, não é? No WhatsApp, bem organizadinho, mandar para, sabe, dentro do perfil desse público-alvo. Então, é possível a gente... Isso tudo eu estou falando de digital e até agora a gente não falou de loja virtual. Ou seja, ter um certo cuidado com mídias sociais pode potencializar e jogar a gente nesse universo do digital de maneira que a gente consiga competir, a gente consegue, com investimento muito pequeno, a gente consegue ser competitivo e ir se atualizando digitalmente. Então, esse é um primeiro aspecto que é importante. E aí, vale algumas ressalvas. A gente precisa se organizar para isso. O que eu quero dizer? É comum, às vezes, você entrar em contato com algumas lojas e você não, eu vejo ali até nos comentários, a pessoa faz um tipo de pergunta, um tipo de questionamento, não é? E ninguém responde, a loja não está preparada para isso. Não é? Então, é preciso organizar. Quem é o celular que vai ficar responsável pelo celular na loja? Como é que responde isso? Não é? Tem que estar... concordamos plenamente, esse cara é fera. Muito obrigado. Favela Glamourosa, que legal, muito obrigado. O crediário próprio de cartão para clientes. Fala com o pessoal da Meu Crediário, viu? Eles têm a plataforma, assim, são parceiros do canal, né? Como focar no operacional e na loja ao mesmo tempo? Léo Barreto está me perguntando. E no WhatsApp. Vamos lá, vamos juntando isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível, se você se organizar, vamos separar, eu vou separar em 3 grandes blocos. Você tem o pequeno lojista, você tem o lojista intermediário e você tem o grande, né? As grandes redes. As grandes redes eu não me preocupo, porque tem uma estrutura, tem um departamento de TI, tem analistas, tem ferramentas, e tem capital, tem dinheiro para investir, para contratar consultorias, etc. e tal. Beleza, então eu não vou aqui me preocupar com as grandes redes, não é? Esse pessoal está lá, tem estrutura e está organizado. O muito pequeno, também de certa forma é fácil, porque você está dentro da loja, se você é uma pequena lojista, um pequeno lojista, você está aqui, você olha para a mercadoria, você sabe o dia que você comprou, você sabe quanto tempo está na loja, você lembra quanto é que você pagou, você tem os seus clientes em mente, não é? Por quê? Porque é pequeno, está ali. Então eu já vou falar como é que a gente se estrutura, não é? Na parte de cadastro de produto, árvore de produto, né? Toda essa divulgação, o omnichannel, o interrelacionamento, como é que a gente funciona com isso, não é? Com marketplace, loja virtual e mais a loja física, como é que você faz essa integração e tal. A gente já vai falar um pouco disso, né? Mas o pequeno lojista, então se você é pequena, está ali, você tem em mente isso, né? Você olha, lembra até quanto pagou, quanto tempo que está na loja, etc e tal. Lembra dos clientes, fulana faz tempo que não vem aqui, vou entrar em contato, mandar um WhatsApp, fazer alguma promoção dirigida, etc. e tal. Então esses 2 extremos eu vejo com certa facilidade. O muito grande porque tem estrutura, o muito pequeno porque, como é pequeno, tem ali na mente isso. O intermediário, quando você começa a crescer, que a tua loja já é grande, que você tem 2, 3 lojas, começa a abrir filiais, a coisa começa a ficar mais complicada, mais complexa. E aí é necessário que a gente tenha uma organização, não é? Um planejamento. Primeiro, a mídia social realmente, quem é que cuida, quem é que atualiza, quem é que está ligado para fazer os impulsionamentos, não é? Dirigido, organizado, quem é que fica responsável por responder pela produção dentro da loja, não é? Então, eu tenho vários clientes de rede de loja que tem realmente um departamento organizado, que se organizou dentro da loja, fazendo as produções, sabe? E você tem, né, o marketing que você pode utilizar. Hermelino, para mim é complicado para estruturar aqui na minha loja. A gente tem as influencers, né? Então é possível ainda a gente usar esse pessoal. Como? A gente
se você é uma pequena loja, se você está no interior, ou você está no seu bairro, se você está localizado ali, ou mesmo no shopping, enfim, é possível você ter relativamente pequeno o investimento que você traz, porque ou você constrói audiência, ou você vai utilizar alguém que já tem uma certa audiência para você, que vai emprestar o seu prestígio e fazer essa comunicação. Evidentemente que essa pessoa tem que ter um público alinhado com o teu perfil de loja e de produtos, não é? E com isso a gente consegue alavancar as vendas. Então, em síntese, se a gente se organizar, e outra, dentro da loja, como eu estava dizendo, é preciso organização, a pessoa que responde na hora, que sabe como responder, como negociar com as clientes, que tira uma foto, manda um catálogo, um link de pagamento, que sabe tomar as decisões. Eu quero que mande uma sacola para mim, é possível mandar entregar, é possível essa cliente retirar na loja, qual é o procedimento, não é? Ou seja, foi pensado, planejado como é que você vai se organizar para trabalhar com mídias sociais. Percebe? Então é perfeitamente possível a gente tirar o máximo proveito desse recurso que está aqui, está na mão, está disponível e está todo mundo com o celular na mão, todo mundo em redes sociais. Então, de maneira agradável, de maneira sutil, de maneira que não seja aquela coisa, né, só quero tomar o seu dinheiro, né? Que o cliente não entenda dessa maneira, é possível a gente alavancar as nossas vendas, especialmente desenvolver relacionamento com os nossos clientes através de redes sociais. Beleza, então eu posso fazer sacola, mandar para o cliente, eu posso fazer, mandar link de pagamento, eu posso fazer a venda, mando as fotos, catálogo, e o cliente passa na loja para retirar, para provar e retirar, e assim por diante. Ou seja, eu tenho como construir todo um relacionamento e um departamento dentro da minha loja através de redes sociais. Show! Eu tenho que pensar, prestar atenção e me organizar. Antes disso, antes de falar de loja virtual e de omnichannel, existem alguns fundamentos assim básicos que aí eu vejo um problema. Eu chego para um lojista e pergunto assim: qual é o seu ponto de equilíbrio? Né? Absoluta maioria, assim, sinceramente, vocês que estão aqui comigo agora, vocês têm esse número? Vocês sabem qual é o ponto de equilíbrio da sua loja? Vocês sabem qual é a margem de contribuição da sua loja? Né? Sim ou não? Se sabe, responde aqui, por favor. O pessoal que está aqui acompanhando ao vivo comigo. Por que eu estou fazendo esse tipo de... Essa é a primeira pergunta. Né? A segunda pergunta é: você sabe exatamente, se você tirar um relatório do seu sistema na loja, e fizer uma conferência, uma auditoria com o teu estoque físico, vai bater? Né? Por que eu estou dizendo isso? Não sei, tal, né? A Encanto Modas diz que sabe, né? Então, William, tal, a maioria não sabe. Por que eu estou fazendo esse tipo de questionamento? Né? Eu estou vendo aqui que a maioria está sendo sincera e franca, dizendo que não sabe. Né? Muito legal, muito obrigado. Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque quando você vai, se você quer entrar para o digital e não tiver esse tipo de controle na sua loja, né, você corre um sério risco de, ao invés de criar uma solução, uma alternativa para você vai acabar criando mais um problema para você gerenciar e vai... Então, por exemplo, aqui, a Cândida está dizendo aqui, estoque dificilmente bate. Né? E é verdade isso. Eu chego em loja e digo assim: bom, se eu tirar aqui um relatório do seu sistema, vou escolher uma categoria, uma marca, uma determinada categoria de produto aqui de uma marca, vou tirar um relatório e vou contar só isso aqui. Bate? Primeiro, bate na quantidade. Segundo, bate nas referências de tamanhos, de cores, etc. e tal. Vai bater? Se eu pegar essa calça aqui, 42, eu vou aqui está dizendo que tem 5. Tem 5 no teu estoque? 42? Né? Tá batendo na grade, tá batendo na... Percebe o que eu estou dizendo? Então, veja bem, eu estou falando de calcular ponto de equilíbrio, qual é a sua despesa fixa, variável, margem de contribuição, sua margem líquida. Então, se eu souber minha margem de contribuição, eu consigo calcular meu ponto de equilíbrio. Então, eu sei quanto eu preciso vender para que eu zere a minha operação. A partir desse ponto, eu vou começar a gerar lucro, para que eu consiga dimensionar o meu investimento. Se eu não souber disso, eu corro sério risco. Por quê? Como eu vou dizer agora, eu vou entrar no digital. Quando você vai para o digital, quando você vai para loja virtual, né, você vai competir. Por exemplo, se você trabalha com calçado, como muita gente aqui eu sei que trabalha,
ou então com marcas conhecidas. Se você vai vender, o cliente, quando você está na internet, o diferencial é preço. Preço é fundamental, pesa muito. Preço, prazo de entrega, frete. Então, quando a gente olha para isso, né, se você não tiver condições de competir com isso, e aí para você competir, você tem que oferecer ou frete grátis, ou você tem que absorver uma parte do frete, você tem que ter uma logística muito bem organizada, ou seja, como é que vai ser o seu frete, como é que você vai, o prazo de entrega que você faz para que você consiga ser competitivo, que você tenha um bom preço, um parcelamento, porque cliente que compra na internet, a gente sabe, se você entra nos grandes players do mercado, entra na Netshoes, entra na Dafit, está lá tudo lá em 10 pagamentos, 12 pagamentos, entra no Magazine Luiza, né? Então quando você começa a olhar, os grandes players que estão no mercado, eles estão competindo com preço, eles têm preço. Então para você entrar nessa seara, para brigar, não é? Se você não tiver preço, não tiver condições de oferecer entrega rápida, etc, 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 você não tem como competir com eles. E aí, se você embarcar nisso sem saber exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é a sua margem, que você tem condições de competir com preço, você pode até vender, como eu vejo o lojista vendendo bem, mas não vê resultado. Então, eu já vi, assim, localmente, ir lá ver lojista vendendo 300, 400, 500 mil reais por mês ali na loja virtual, movimentando muita mercadoria e desesperado, porque quanto mais ele vendia, mais ele se arrombava, porque ele não tinha noção dos gastos, fora a logística reversa. Quem compra pela internet tem o direito de arrependimento e a gente tem que contar com isso. Você vai ter um percentual de cliente que vai comprar, vai receber o produto e vai dizer não gostei, e você é obrigado a devolver o dinheiro e pagar o frete de volta. É lei isso. Então a gente precisa estar organizado com isso, né? Para fazer todo esse processo, acatar o pedido, né? Para isso você precisa ter uma boa plataforma, é importante entender isso. Então preciso estar organizado para eu entrar com a minha loja virtual. Aqui eu quero fazer alguns comentários. Primeiro, gestão de categorias. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou contar uma história rápida. Eu atendi uma rede de lojas e aí esse cliente entrou em contato comigo e falou assim: Hermelino, eu quero fazer o Omnichannel, né? O que é o Omnichannel? É a multicanalidade, né? Mas é importante entender multicanalidade e multicanalidade, né? O que eu quero dizer com isso? O Omnichannel, a multicanalidade, é tão velho ou mais velho do que eu, né? Você tem o representante, você tem a venda por telefone, você tem a venda pela TV e etc, etc. Então, diversos canais. Então tem loja antigamente já que tinha a central os vendedores ali vendendo por telefone, você tinha os vendedores externos e você tinha o vendedor na loja. Todos eles trabalhando na mesma loja, né? Então, ou seja, você tinha vários canais de venda. Você tinha o telefone, o vendedor externo, o vendedor da loja, né, e etc. Isso é uma multicanalidade, ou seja, vários canais de vendas. Né? Então, a multicanalidade existe há muito tempo. Quando a gente traz para agora, porque a gente vai falar de Omnichannel, trazendo para o digital, e aqui agora eu vou concluir a história que eu estava dizendo, esse cliente chegou para mim e falou: Hermelino, ele tinha 8 lojas, ele falou: eu quero aproveitar as minhas lojas e vou lançar minha loja virtual e aproveitar o estoque das lojas para que eu também venda pela internet. Então eu vou abrir um canal a mais digital, né? Vou buscar um público extra a mais para minhas lojas, né? Aproveitando já a estrutura que eu tenho, o meu pessoal e o meu estoque que está dentro das lojas. Ok, isso é o conceito de multicanal. E o conceito hoje de multicanal na mente do cliente, do consumidor, o conceito de omnichannel eu posso comprar pela internet e passar na loja para retirar, eu posso estar dentro da loja, pegar o meu celular aqui, né, pesquisar preço, fechar a venda, né? Esses grandes players, especialmente de eletroeletrônico, a gente consegue fazer isso, né? Você está dentro do Magazine Luiza, você olha ali o preço e olha pela internet e fala: não, eu vou comprar aqui e retiro na própria loja. Percebe que isso é multicanalidade. Eu escolho o que é mais confortável para mim. Comprar pela internet, passar na loja para retirar, ir fisicamente na loja, comprar na loja fisicamente, né? Comprar na loja e mandar entregar para mim. Percebe? Despachar. Ou seja,
o que é mais conveniente, o que é mais interessante para mim. Eu estou viajando, passei numa loja, comprei ali, vou comprar digitalmente e ela vai despachar e entregar para mim como se eu tivesse comprado pela internet. Percebe o que eu estou dizendo? Ou seja, o que é mais confortável, o que é mais cômodo para mim, não é conveniente para mim, então é muito mais uma questão de conveniência. E aí isso é o omnichannel, essa possibilidade da gente oferecer várias opções para o cliente escolher o que é mais confortável e tal, e com isso essa palavrinha que está na moda agora, proporcionar uma boa experiência para os nossos clientes. Ou seja, o cliente resolve o problema dele, compra aquilo que ele está precisando e de uma maneira agradável, interessante. Eu tenho um bom atendimento, vou na loja, alguém me explica, eu provo e aí eu compro pela internet, você manda entregar na minha casa e etc, etc, etc. Então, a gente tem... isso é o omnichannel. Acontece que agora é muito importante a gente entender. Quando você, esse lojista que chegou para mim e falou, Hermelino, eu tenho as lojas, eu quero aproveitar e abrir a minha loja virtual, não é? Então aí eu disse para ele, ok, você quer aproveitar o estoque das suas lojas. Se eu fizer um inventário, vai bater? Primeira pergunta. Aí ele riu e falou, não, você sabe que não, ele inclusive usou essa expressão. Eu disse, segunda pergunta, quando você faz o cadastro na sua loja, que chega a mercadoria, que você cadastra no seu sistema, você coloca lá, camiseta manga curta da marca tal de R$ 79,90. Não é assim? É assim. Você cadastra a estampa, a referência, você cadastra a cor, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque o cliente que compra na loja física, quando você está atendendo o cliente, você mostra, o cliente vê o produto e você, então quando você vai passar no sistema, você está com o produto ali na mão, o que importa é que o cliente viu, escolheu a cor, escolheu o modelo, provou e vai levar, você passa no sistema e você tem o seu controle. Quando você compra pela internet, não é? O cliente que viu uma foto, não é? Ele escolheu ali pela fotografia o produto, é uma camiseta amarela com essa estampa assim, tamanho P, da marca tal, né? desse tecido e tal. Esse cliente quer receber exatamente essa camiseta. Não é verdade? E aí, para que eu consiga, quando eu acato o pedido, que chegou o pedido para mim na minha loja, dessa camiseta, eu tenho que saber exatamente qual é a camiseta que foi vendida para que eu localize, né? A gente chama de pick-up, né? Fazer todo o procedimento logístico de separar, faturar, despachar para esse meu cliente exatamente a mercadoria que ele comprou. Percebe o que eu estou dizendo? O grau de controle, a gente chama isso de estrutura mercadológica de produtos. O nível de controle que você tem que ter no seu sistema é rigorosíssimo, porque se você não tiver... É diferente. Quando você está na loja física, que o cliente vai, provou, viu um produto no manequim ou numa arara e disse para você, eu vou levar, e aí você, o tamanho é P, e aí você vai no estoque pegar, puxa vida, eu não tenho, aqui está no manequim é a M, o que está aqui na arara é M, eu só tenho M, eu não tenho P, mas vem cá, eu tenho essa outra, o que você acha? E você consegue fazer uma migração de produto, consegue fazer uma outra alternativa, apresentar para o cliente e às vezes isso dá certo, o cliente concorda, acaba levando, não é verdade? Acontece que no digital isso não existe. Se o cliente comprou P amarelo, daquela estampa, daquela marca, daquele preço, ele quer receber aquela. Não adianta você mandar uma outra que você vai criar um problema. Ele vai lá no Reclame Aqui e vai detonar a sua loja, né? Então, primeiro que você precisa ter esse controle, né? Então, percebe o que eu estou dizendo? Então, para que você consiga, então, ter condições, você precisa estar muito bem organizado. Se você não se preparar antecipadamente, né? Então primeiro é isso. Segundo, a pergunta que eu fiz para esse lojista, vamos lá, vamos imaginar, quando você compra mercadoria para a loja, você compra como? Eu compro grade fechada, compro grade de 6 e grade de 12, né? A gente sabe quem é do ramo aqui sabe que é a grade palito, e quando você compra por grade, os fabricantes que vendem por grade, então você tem a grade palito, que é a grade 6, né? 1, 2, 2, 1, né? Ou a grade de 12, a grade fechada, 1, 2, 3, 2, 1, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, que vai dar de novo uma P, 2 M, 3G, não é assim? 3GG, 2
XG e uma XGG, não é assim? Eu compro, tá. Então tem tamanho que vem uma única peça quando eu peço essa grade. Se é calçado, é 1,36, 2,37, né? 3,38, 3,39, 2,40 e 1,41. Por exemplo, se é uma grade do 36 e assim por diante, né? Então, quando você pega, que você compra de determinadas marcas, de determinados produtos, então que vem a grade, que você compra a grade, tem numeração que vem um item daquela numeração. E aí, se você vai trabalhar com um estoque integrado, pensa, não, eu vou trabalhar porque eu tenho estoque na loja, eu vou botar na loja virtual, e aí eu aproveito, eu tenho 2 canais de vendas, eu tenho 2 lojas com o mesmo estoque. Teoricamente, é lindo e maravilhoso. Na prática, o que acontece? Os produtos de maior giro, o que vai acabar acontecendo? São aqueles que são mais comprados. E aí você deixa destacado na loja, o que vai acontecer? Você vai vender na loja física, e aí na loja virtual o cliente está clicando ali, comprou, acabou de comprar, pagou, tal, né? O que vai acontecer? Se você está integrado, a sua loja virtual com a sua loja física, o que vai acontecer com esse produto? Ele vai bloquear, não vai deixar vender na loja física, por quê? Porque acabou de vender na loja virtual. Aí a sua vendedora está ali com o produto na mão, acabou de vender, o cliente chega ali e vai passar a venda? Não vai poder passar, por quê? Porque esse produto acabou de ser vendido pelo digital. Armelino, como é que a gente resolve esse problema? Todo produto, toda loja virtual, você tem estoque mínimo que você bloqueia. A hora que atingir essa quantidade, bloqueia. Por quê? Para evitar que aconteça isso na loja. Então, para não acontecer isso, o que a gente faz? Quando atingir essa quantidade, por quê? Porque pode acontecer essa competição da loja física com a loja virtual. Então, você tem que bloquear o estoque. E aí, o que acaba acontecendo? E aí, eu perguntei para esse lojista, tá, ok, e qual seria o ideal, então, para a gente bloquear, para evitar esse conflito? 3 itens. Quando tiver 3 itens no estoque, a loja virtual vai considerar produto esgotado, justamente para evitar esse problema com a loja física. E aí vem a pergunta, então você não vai conseguir trabalhar com o mesmo estoque da loja física na loja virtual. Por quê? Porque quando você compra uma grade, tem numeração que vem só um item, só uma peça. Então já vai chegar bloqueado, esgotado para a tua loja virtual. Ou você separa um estoque específico para você trabalhar com a loja virtual, e aí você vai separar os itens que você vai trabalhar na loja virtual, vai separar esse estoque, vai bloquear esse estoque da loja física, e aí você tem absoluta segurança e certeza que você vai disponibilizar na loja virtual e não vai ter esse problema de ter venda na loja física e vai deixar desfalcada, quebrada, né, o estoque, né, vai ter ruptura de estoque na loja virtual. Percebe o que eu estou dizendo? Então, e aí cai por terra a ideia de, eu vou trabalhar com o mesmo estoque nas 2 lojas. Então, é importante entender isso. A qualidade do seu cadastro, né, a precificação, a organização em toda a sua estrutura de faturamento, despacho, remessa, qual é o mecanismo, é transportadora, é correio, ou hoje você tem Mercado Pago, melhor envio, você tem hoje alternativas que você pode buscar no mercado, né? Mas isso tudo tem preço, e aí como é que você vai competir? Depois você tem a integração da tua loja virtual com o teu ERP da loja física, depois você tem o cadastro de produto que você tem que estar organizado para estar absolutamente convicto de que quando vender você sabe qual produto que foi vendido para que você faça a entrega correta. Por último, não é? Você tem que ter noção de que para ter um omnichannel você tem que ter volume de estoque adequado para que você consiga atender. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Né? Percebe que o buraco é mais embaixo, não é assim. Né? É um excelente negócio, eu acho que a gente tem que estar preparado, mas é fundamental que você entenda como é que funciona e começa o seguinte, se você hoje não está com a sua loja organizada, em termos de quanto que é suas despesas fixas, variáveis, quanto que é a sua margem, quanto é que é o seu ponto de equilíbrio, como é que está o seu cadastro de produto. Vou dar um exemplo aqui. Né? É comum eu perguntar para a lojista quais são as 5 principais categorias de produto dentro da sua loja. Por que eu pergunto as 5? Porque 5 categorias de produto, não importa a loja, o segmento. 5 categorias de produto de uma loja representam em torno de 50% a 60% do faturamento. Isso basicamente é assim que funciona.
Então você pega uma loja de confecção feminina, aí você pega lá blusa, saia, calça, short, camiseta, né? Já bateu 50% de faturamento. Percebe? É claro que aí você tem a variedade de marcas, de grades de tamanho, cores, etc. Mas em termos de categoria, você vê que 5, 6 categorias são representativas. E aí eu pergunto, ok, qual é a categoria mais representativa na sua loja? Ah, na minha loja é calça jeans. Calça jeans é a categoria, né, mais representativa. Quanto que você vende, quanto que calça representa no seu faturamento? Ah, calça é 20% do meu faturamento, é calça. Né? O resto é distribuído aí nas outras categorias. Aí eu pergunto, quanto você tem de estoque, no seu estoque total? Eu tenho X, eu tenho 100 mil aqui no meu estoque. Quanto que você tem de calça? Ah, calça eu tenho 35 mil. Ou seja, se você tem 100 mil e tem 35 de calça, significa que calça representa 35% do seu estoque. Só que quanto que ela representa do seu faturamento? Ah, ela representa 20%. Aí você começa a olhar que quando a gente começa a fazer esse cruzamento nos estoques, a gente começa a ver que está todo torto. Aí a hora que você começa, qual é a faixa de preço de calça que você mais vende? Ah, que eu vendo é de 199, né? Ou é de 149, ou sei lá, né? Aí, e como é que está distribuído o seu estoque em termos na proporção das que você mais vende e as que você tem no estoque? E a gente começa a olhar e está todo torto. Então o que acaba acontecendo? Você acaba tendo que fazer um investimento em estoque muito alto e isso vai inchar a sua cobertura e isso o teu giro fica lento, a tua disponibilidade de caixa vai para o espaço. Ou seja, nem no físico você consegue ser competitivo e quando você abre no digital você vai criar mais um problema. Percebe o que eu estou dizendo? Então, por isso que é fundamental você se estruturar, se organizar e entender exatamente a sua loja precisa estar redonda, não é? Investindo nisso. E, por último, entendendo que 90% das vendas do segmento de vestuário e calçados ainda se dão nas lojas físicas. Como é importante a gente entender. Então, comece se organizando, entendendo quais são as principais ferramentas, trabalhando redes sociais, que é muito mais barato, está muito mais na mão. Eu quero fazer um parêntese aqui e dar uma sugestão. Trabalhe com o programa Fidelidade. Desenvolver relacionamento com o cliente é fundamental. Hoje vale ouro você ter. Por quê? Porque eu escolho comprar em determinadas lojas, não é só pelo preço, é pelo mix de produto que tem lá, pela qualidade do atendimento que eu tenho, pela segurança que eu sinto. Quando a gente entra numa loja que a gente nunca comprou, a gente tem um certo desconforto, não é? Você não é de casa ainda. Quando você tem uma loja que você fica amigo do pessoal, é como cabeleireiro, é como, não é? O restaurante. Então você vai desenvolver um relacionamento, então você não vai ali só por causa do preço. Existe uma série de fatores. Então desenvolver relacionamento com os nossos clientes é fundamental. Mais do que isso, quando você tem um programa Fidelidade, né, e hoje você tem, a maioria dos sistemas tem um programa Fidelidade, onde você consegue fazer o que a gente hoje está na moda chamar de cashback, né? Mas o que é o cashback? É uma pontuação que você vai dar, é uma parte do valor que você dá de volta para o cliente. O cashback mesmo é em dinheiro, mas você pode dar em pontuação, em bônus para esse cliente, não é? Onde ele vai juntar pontos ali e pode trocar por mercadoria. Então começa a fazer a diferença. Se eu comprar na outra loja ali, eu não ganho nada. Se eu comprar aqui, não é? Eu tenho algum retorno efetivo, né? Boa, o Gui está perguntando aqui sobre... Vou responder agora, vou aproveitar. Foi muito oportuna essa tua pergunta, Gui. Se eu acho que deve colocar os pontos de fidelidade para expirar. Ótima pergunta. Eu acho que sim, mas eu quero fazer... Vamos aproveitar então, que eu acho que faz parte do digital. Quando você fala de fidelidade... Primeiro, é importante o lojista entender o seguinte. Se você dá, por exemplo, 5% de pontuação. Vamos lá. Eu dou 5% de pontuação. Se eu estou marcando 2 pontos alguma coisa, né? Eu compro aqui a calça por 50 e estou vendendo ela por 120, por exemplo, né? Estou marcando aqui 2,4. Tá, aí com os descontos, com as promoções, etc e tal, no final no frigir dos ovos, o meu markup efetivo, né, ou minha margem aqui,
né? Markup de baixo para cima, margem de cima para baixo, né? Meu markup efetivo está em torno de 100%. Né? O que é o efetivo? Markup efetivo é o markup final. Então, já considerando todos os descontos concedidos e todas as promoções feitas, eu considero o produto a preço final, né, vendido, com o preço de custo do produto. Um pelo outro, quanto é que está dando meu markup? Está dando 100%. Tá? Eu já chego na resposta aqui. Presta atenção no seguinte. Se você está dando 5% de pontuação para o seu cliente no seu plano de fidelidade, significa o seguinte, que se ele comprar uma calça de R$100, né, você vai receber, entre aspas, 95, porque 5 você está dando. Entretanto, você vai pagar esses 5 com mercadoria. Se o seu markup é 100%, na verdade, esses 5 que você está pagando para o cliente, é 2,5. Por quê? Porque você está pagando em mercadoria e não em dinheiro, percebe? Então, efetivamente, o gasto que você tem com esse cliente, né, é 2,5 e não 5. Então, eu vejo muita gente e aí é muito mais caro você perder venda e ter que sustentar um estoque parado, pagando todas as despesas fixas, aluguel, luz, telefone, água, internet, o piso do pessoal de salário e etc, etc e tal. Se você não vende, isso está gastando. Todo dia você tem um gasto. Se você não vendeu nada hoje, você não faturou, mas uma coisa você fez, você gastou. Existir a loja é gasto, porque você está, não é? Todo dia tem um gasto. Então veja bem, você conseguir realizar, potencializar a venda é aliviar gasto. E às vezes, por conta de 5% que você não está dando num programa fidelidade que vai efetivamente te custar 2,5, quando você puxa, por isso que eu pergunto sobre ponto de equilíbrio, precisa saber disso, precisa entender. Hoje o lojista não pode mais só saber comprar, saber achar ponto e ser um bom vendedor, uma boa vendedora. Tem que ter uma noção básica de gestão. É isso que diferencia, faz com que a gente seja competitivo e conquiste, tenha boas estratégias dentro da loja. Então, respondendo a pergunta, né? Duas coisas, Gui. O Gui está perguntando aqui com relação à pontuação, mas se ele quiser usar esses pontos em desconto no valor de uma próxima compra, né? Então, é assim mesmo. O cliente compra, você vai gerar pontos, não é na própria, senão é desconto que você está dando. Não, você vai comprar, você vai pontuar, vai gerar ponto. Depois que você pode resgatar como vale compra para você utilizar numa próxima compra. É sempre assim, não é? Então, senão é desconto, senão você está dando desconto para o cliente. E aí cai no cashback efetivo. Porque o cashback é isso, o cliente te paga e você devolve para ele um determinado valor, né, em dinheiro na conta dele. É assim que meu banco faz. Eu pago debita lá o meu cartão de crédito, débito automático, e depois vai lá, porque como eu tenho cashback no meu cartão de crédito, então ele debita, quando eu vejo lá, caiu lá um troquinho lá na minha conta, lá, ele deposita como cashback da fatura do meu cartão. Percebe o que eu estou dizendo? Então, efetivamente é dinheiro, é um desconto que é dado. Eu pago, ele me devolve uma parte. Quando eu falo de pontuação de fidelidade, não é assim, o cliente vai comprar, você gastou R$100 comigo aqui, você ganhou R$5 de bônus para você resgatar na próxima compra, né? Tanto que, se eu quiser resgatar, posso? Pode. Aí você vai pegar o vale compra, vai comprar uma próxima mercadoria e os clientes pensam assim, se você dá essa pontuação, tanto que eu conheço lojista que dá 10% e arrebenta de vender. Por quê? Porque já está precificado, o cliente, quando ele acaba de comprar, que a operadora de caixa informa, olha, você acabou de ganhar, você gastou R$300 aqui, você ganhou R$30 de bônus, pode resgatar agora se quiser o seu vale compra. Não, o cliente, pode agora? Não tem mínimo para resgatar? Não. Aí resgata, então eu acho que eu vou levar mais, e volta na loja e compra mais. Só que ele não vai comprar R$30, ele vai pegar alguma coisa de 50, de 100 e vai dizer assim, eu só vou pagar a diferença, e o ticket que tinha morrido em R$100, em R$300, vai para 500, vai para 600. É assim que funciona. E aí o cliente fica feliz porque ele percebe um ganho efetivo, você melhora um ticket que tinha morrido, que tinha acabado ali, e você eleva esse ticket, não é? Quando você eleva o ticket, você aumenta o faturamento e reduz as despesas fixas da sua loja. Então, entendendo isso, percebe? Então, fica muito... Eu desviei um pouquinho aqui, mas é porque está dentro do conceito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Entendeu, né? Então é isso, é dessa maneira que funciona, Guilherme, né? Deixa eu ver mais perguntas aqui para responder antes da gente avançar.
O Berdan está me perguntando, a flexibilidade hoje é importantíssima tanto para a loja física como virtual. Perfeito, Berdan, é isso mesmo, né? Boa noite, Hermelino, você acha que... que eu já respondi, que é do Guilherme. Vamos lá, Encantos, minha ideia caiu por terra assim que comecei a reorganização da loja física com o sistema Data System. Você sabe por quê, né? Porque quando você começa a organizar, você vê que você precisa ter o teu cadastro estruturado, entendeu? Para que você entenda. Então, concluindo aqui, eu estava dizendo, bom, eu falei de redes sociais, eu falei de loja virtual. Hermelino, é ruim loja virtual? Não, mas você entendeu que você tem que estar organizado. Você tem que estar organizado, com seu plano de contas direitinho, saber suas despesas fixas, variáveis, seu markup efetivo, né? Sua cobertura de estoque, seu giro, categorizar os seus produtos adequadamente, acertar o seu estoque. Opa, agora eu estou organizado, para que eu consiga desenvolver um relacionamento. Então eu vou trabalhar aqui a minha audiência, desenvolver um relacionamento com os meus clientes, não é? Quando você vai para uma loja virtual, existe hoje plataformas até gratuitas, só que elas não integram com o teu sistema. Então, para uma lojinha pequena, que você está ali olhando, você sabe o estoque de cabeça, você lembra o dia que você comprou, quanto é que você pagou, né? Ok, beleza, funciona. Se você já tem uma operação maior, você tem que integrar, tem que ter uma integradora, não é? Para que você consiga realmente gerenciar adequadamente o teu estoque. Uma sugestão para a live seria categorizar produtos, principalmente no Data System. Mesmo depois da nossa conversa, continuo com dúvidas de como cadastrar. Beleza, está anotado aqui, Guilherme. Categorias de produto, categorização. Isso tem um nome chamado, tem um nome técnico. O nome técnico é estruturação mercadológica de produtos. Tá? Isso é estrutura mercadológica de produtos. O que é isso, para ficar claro aqui? Isso é fundamental se você quer trabalhar com loja virtual. Você tem que ter categoria, subcategoria, segmento, subsegmento, ou classe, tipo, né, ou família, grupo, percebe? Os sistemas mudam os nomes. Vou dar um exemplo prático aqui, porque é importante estar dentro, alinhado com esse assunto que a gente está trabalhando aqui. Porque se você não tiver seu produto cadastrado corretamente, você vai ter problemas na sua loja virtual, na sua venda virtual, né? Por quê? Porque você tem que cadastrar exatamente aquele produto. Como eu disse, se o cliente clicou e comprou aquela calça da marca tal, número 38, dessa estampa, não é? Dessa cor, assim, tem que receber essa calça. Então, eu preciso identificar no meu estoque, eu preciso ter esse controle nesse nível, não é? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira, tem que ter pelo menos 3 níveis, a gente chama de níveis hierárquicos, e depois atributos, tá? Uma pequena aulinha aqui, né? Níveis hierárquicos, tá? Que é categoria, subcategoria e segmento, ou grupo, modelo, material. Exemplo: categoria calça, modelo. Bom, calça, eu tenho cigarrete, eu tenho skinny, eu tenho flare, eu tenho cargo, eu tenho uma série de modelos de calça. Então eu tenho uma categoria chamada calça, eu tenho um modelo chamado flare, depois eu tenho material. O que é material? Eu tenho jeans, eu tenho sarja, eu tenho... E assim por diante, eu tenho os diversos materiais de calça. Então eu tenho categoria, eu tenho modelo e eu tenho o material que ela é feita. Camiseta. Eu tenho camiseta, categoria, camiseta. Modelo, vou categorizar pela manga. Então eu tenho manga curta, eu tenho regata, eu tenho a machão, a sem manga, eu tenho a 3/4, eu tenho a manga longa. Ok, então eu tenho camiseta, modelo, esses modelos, né? Material. Aí eu vou dizer a malha que eu tenho. Eu tenho malha fria, eu tenho... e assim por diante. Eu tenho de dry fit e etc. Então eu tenho os diversos materiais. Então eu tenho, essa aqui é a minha estrutura de camiseta, né? Quais são os atributos? Começo com marca, depois eu tenho aplicação, gênero, é feminino, é masculino, é infantil feminino, é infantil masculino, é sem gênero, acessório sem gênero. Eu trabalho aqui com bola, com calçadeira, isso não tem gênero. Então, percebe o que eu estou dizendo? Então você tem produto sem gênero, tem produto unissex, tem produto que é feminino, tem produto que é masculino. Não é assim? Então eu preciso ter esse controle. Esse é um outro atributo. Depois eu tenho grade de cores e grade de tamanho.
E por último, se você vai para uma loja virtual, você tem que ter a referência do produto. Por quê? Para você controlar a estampa, né? O detalhe que vai personalizar, que vai customizar esse produto. Percebe? É uma especificidade. Então, esses são os atributos. Eu tenho, na minha plataforma, gente, olha, vou botar aqui. Na minha plataforma, eu tenho um curso falando de loja.com.br. Né? Aliás, eu estou com promoção no Exclusive, né? Assinatura Vitali. Todos os meus cursos, são 15 cursos, assinou uma única vez, nunca mais você vai precisar. Vou fixar o comentário aqui. Pronto. Falando de loja.com.br. Minha plataforma de cursos está à disposição. É R$10 por dia, menos de R$10 por dia. Você vai ter 15 cursos totalmente à sua disposição. É só entrar lá. Um dos cursos é gestão de categorias. Tudo isso que eu estou dizendo aqui engloba desde a estruturação mercadológica até qual é a participação na venda, no salão de vendas, no meu estoque, no meu planejamento de compras, qual é a rentabilidade por categoria, quais são as categorias mais rentáveis, como é que eu organizo. Né? Mas, grosso modo, deu para entender o que é uma estruturação mercadológica de produtos, porque dessa maneira eu consigo saber quais são as categorias por participação. Então eu consigo fazer um planejamento de compras, organizar meu espaço dentro da loja, quantos % do meu espaço eu vou dar para essa categoria, dada a representatividade dela no meu faturamento, e quanto que eu devo ter dela no estoque. Primeiro por categoria, depois eu vou destrinchando por marca, por faixa de preço, não é? Então eu vou trabalhar com 4 níveis de preço, percebe? E você se organiza em termos de categoria, com isso você dimensiona adequadamente o seu mix e a sua cobertura. O que é a cobertura? É a quantidade de estoque na proporção da sua previsão de vendas, não é? O Guilherme está dizendo aqui, eu fiz o curso, mas quando chega na Data System eu me embolo. Refaça, entenda isso que eu estou colocando aqui, Guilherme, que se você estruturar dessa maneira, categoria por categoria, grupo, modelo, material, grupo, calça, grupo, jaqueta, blusa, bota, tênis, né? Isso é uma categoria, né? E depois você tem modelo, depois você tem o material que ele é feito. Então, essa é a estrutura. Depois você tem os atributos, tamanho, cores, etc. Né? Marca, aplicação, que é gênero, feminino, masculino e tal. E depois departamento, para você organizar os seus departamentos. Dessa maneira, inclusive se você vai ter a sua loja virtual, você tem que ter as categorias. Você entra em determinadas lojas por aí, lojas virtuais, nossa, é um horror, você não consegue localizar, você não consegue procurar produtos, não é? Porque aquilo está uma bagunça, porque não tem uma gestão de categoria. Então, certamente é uma loja que perde oportunidades de venda, porque o cliente não se acha lá dentro. Provavelmente a gestão interna para despacho, para faturamento, deve ser bagunçada, deve ser complicada. Por quê? Porque justamente não tem essa organização, né? Percebe o que eu estou dizendo? Então, o que eu quero colocar é o seguinte: como é importante a gente se estruturar e se organizar para isso, né? Guilherme, entre em contato com o Ricardo da Data System, que ele vai te orientar sobre isso, como que você organiza. Inclusive, eu não sei, tem o Use Mais na plataforma deles, tá? Que tem todos os cursos lá que ensina como você cadastrar, etc. e tal. Certamente eles vão, faça o meu curso para você entender como é que é a estruturação mercadológica, para você entender isso, né? E depois, bom, eu quero agora usar a ferramenta, quero ver como é que eu organizo isso em termos de classe, tipo, departamento, né? Tem lá os filtros, eu não me lembro de cabeça os filtros que a Data System usa, né? Mas grosso modo é categoria, subcategoria, segmento, subsegmento. São os 4 níveis. Eu trabalho geralmente com 3, né? Dessa maneira você consegue se organizar, né? Mas para finalizar aqui eu quero falar ainda um pouco de marketplace. Então ficou claro, entenderam quando eu falo de loja virtual, como é importante a gente ter, por quê? Para você ser competitivo, a gente quando está na internet, a gente precisa, preço é fundamental, né? O marketing digital é fundamental, fazer SEO, o que é o SEO? Né? Quais são as palavras que os clientes estão buscando, como é que você vai posicionar a sua loja para aparecer, quando alguém pesquisar para a sua loja aparecer, existe técnica para fazer isso. Você consegue fazer isso por palavras-chave que você coloca. Então existe uma série de recursos que a gente consegue otimizar. Precisa entender disso. Senão é como você falar assim, eu vou entrar, vou falar agora um pouco de marketplace, né? Quando você entra no marketplace, o que acaba acontecendo? Você
eu vou anunciar na Magazine Luiza, ou na Americanas.com, ou sei lá, no Mercado Livre, porque tem 5 milhões de acessos, sei lá quantos milhões, 30 milhões de acessos, né? E por mês, então eu vou estar ali porque está todo mundo ali querendo comprar. Pois é, não é assim. Porque, primeiro, quando você entra ali dentro, você vai competir com outros, a não ser que você seja exclusivo, que você seja o fabricante, que você seja o dono da marca. Não é assim, você vai competir com outros lojistas que estão ali também oferecendo o seu produto. E aí, quando você tem tudo igual, o mesmo produto no mesmo lugar, o que é que vai diferenciar? O que é que vai diferenciar? É preço. Concorda comigo? É preço. Então, se você não tiver preço competitivo, você não vai conseguir se diferenciar. E aí, depois você precisa ser ranqueado dentro da plataforma para ela te mostrar ali com prioridade. Então, e o que é o ranqueamento? Vem da avaliação de compras que os clientes fazem. Então, se você não for bem avaliado, e para você ser bem avaliado, você tem que vender. Então perceba, se você vai entrar, você não tem venda. Se você não tem venda, você não tem avaliação. Então você tem que investir ali dentro para você aparecer. Entendeu? E aí você tem que estar com as palavras-chave, o cadastro correto, a foto bonita, está bem organizado. E, mais do que nunca, 20% mais ou menos de taxa, depende do segmento, depende da plataforma, mas em média, um pela outra, entre 20% e 25% de taxa que a plataforma cobra. Não é barato. E mais ainda, quando você vende, o cliente não diz que comprou da sua loja. Ele diz: eu comprei no Magazine Luiza, eu comprei na Americanas.com, eu comprei no Mercado Livre, eu comprei na Amazon. Ele não fala: eu não comprei do Zezinho, eu não comprei do fulano, ou da loja tal, na Amazon, ou na Magazine Luiza, ou na Dafit. Não é assim. Ele fala: comprei na Dafit, eu comprei no Magazine Luiza. Eu comprei esse celular no Magazine Luiza. E você vai ver, vem a nota de uma outra loja. Não é do Luiza, por exemplo, né? Estou aqui imaginando a situação. Percebe o que eu estou dizendo? Então, estar no marketplace, você tem um custo alto, você tem que aparecer, você só vai brigar por preço, e mais do que nunca, quanto mais você vende, mais você fortalece o nome do marketplace. Então eu não devo entrar em marketplace? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim, você precisa ter consciência disso. Senão você trabalha, todo mundo ganha dinheiro e você só trabalha. Percebe o que eu estou dizendo? Ou às vezes nem vende, né? Então, e aí fica sofrendo, penando com esse tipo, desviando o foco, né? Então, para concluir, que nós já passamos de 1 hora aqui, é terrível, o tempo voa, né? O que eu quero resumir aqui: você tem marketplace, você tem a sua loja virtual, você tem as redes sociais. Comece pelas redes sociais. Entenda, comece usando, sobe a sua loja virtual. Existem plataformas hoje, até de graça você tem, mas procura aquelas que você vai conseguir integrar com o seu sistema para que você se organize. Armelino, eu tenho várias lojas. Veja bem, existe as integradoras. Se você já vai, conforme você vai subindo o seu nível, né, eu estou considerando aqui o básico do básico, mas conforme você vai subindo, quem vai para marketplace geralmente não vai só para um, anuncia na Luiza, anuncia na Americanas, na B2W, na B2W e assim por diante. Quer dizer, e aí é mais complexo ainda. Eu preciso ter uma integradora. Saiu um pedido na plataforma tal, saiu um pedido, tem que bloquear o estoque, tem que fazer o despacho, né? Todo o procedimento de logística, de entrega, rastreamento, etc. e tal, de controle disso. Então você precisa ter a integradora dos marketplace com a sua loja virtual, com a sua loja física. E se você tem várias lojas, né, esse sistema precisa estar integrado. Percebe o que eu estou dizendo? É uma maçaroca. Se você não estiver organizado para isso, nem entra. É bobagem. Lembra que o e-commerce para moda, no ano de 2021, que bombou, deu 10,2% de participação. Significa que 90% da venda ainda é no físico. E que para você ir para o virtual, você tem que estar com a sua loja física acertada. Tem que acertar mix de estoque, precificação, cobertura, tem que acertar amplitude e profundidade, tem que acertar o seu plano de contas para você saber quanto é que está dando o seu DRE, o que é lucratividade, o que é rentabilidade. Não organizar a sua loja. Hermelino, minha loja é pequena. Quanto menor a loja,
mais você deve saber. Por quê? Porque uma loja grande, ela tem departamentos. Então tem uma pessoa que cuida do financeiro, tem uma pessoa que cuida da área comercial, tem meu supervisor de vendas, eu tenho meu comprador e assim por diante. Quando você é uma loja pequena, você tem que saber de tudo. Você que compra, você que é o financeiro, você que dá crédito, você que atende a loja. Não é assim? É aí que você tem que conhecer, tem que saber mais ainda. Senão você não cresce, você não consegue crescer. E quando começa a crescer, começa a perder o controle. Como eu vejo lojista que começa a crescer, abre uma segunda, uma terceira loja e aí começa a ficar doido, porque perde o controle do estoque, perde o controle das compras, não sabe onde está o dinheiro, fala, puxa vida, eu tinha uma vida legal, agora abri essas lojas aqui, todo inferno, como eu já ouvi lojista me dizer isso, por falta de controle, por não ter planejamento, por não ter gestão. Então, por isso que eu digo assim, gente, olha, tão importante quanto você investir em ponto, em mercadoria, né? Saber escolher boas mercadorias para você ter na loja, etc. e tal, entrar no digital, como a gente já está há mais de hora aqui falando sobre isso, né? Fazendo essas reflexões aqui, né? É você entender de gestão básica. Tem que entender, se não consegue precificar, não consegue oferecer plano de pagamento, fica derrubando ticket médio, não consegue estruturar o seu estoque legal. Percebe o que eu estou dizendo? É importante, é fundamental. Tem solução? Tem. Eu tenho uma proposta aqui para você, se você quiser. Entre na minha no meu site, na minha plataforma, falandodeloja.com.br e veja lá o exclusive. A gente está com promoção esse mês. Eu sempre lembro você. Se você quer se capacitar, se você não capacitar vendedores, gerente de loja, é 80% do resultado de uma loja. Se você não tiver com o estoque acertado, você compromete a sua venda. Se você compromete a venda, você compromete o seu caixa. Se você compromete o seu caixa, você não consegue comprar bem. E isso você entra numa bola de neve, eu chamo de operação suicida, porque aí você começa a fazer promoção porque precisa de dinheiro. E aí o que acontece? Você derruba a sua margem de lucro, você começa a mal acostumar o seu cliente, mal acostuma o seu vendedor. Por quê? Porque você derruba as suas margens, porque está comprando errado, porque não tem dinheiro no seu caixa, porque não sabe fazer gestão. Então, resolva isso, é importantíssimo. Ser médico não é abrir um consultório, ser advogado não é montar um escritório de advocacia. É dominar, é conhecer a área do direito. Ser médico é conhecer medicina. Ser lojista não é montar uma loja, é dominar a gestão de loja, todos os fundamentos. Senão você vai dar cabeçada, põe o seu pescoço a prêmio, não consegue otimizar a sua operação. Percebe o que eu estou dizendo? Como é que você faz isso? Com conhecimento. Entra aqui falandodeloja.com.br. Agora, não é assinar a minha plataforma, é assinar e fazer os cursos com disciplina, com determinação, sabendo onde é que você quer chegar. É dessa maneira que a gente cresce, não é? É tendo foco, disciplina. A palavra disciplina vem de discípulo. Não é? Tem muita gente que, quando eu digo sobre disciplina, acha que disciplina é rigidez. Não, porque é como se fosse um militar, né? Não é não. Disciplina vem de discípulo. Então, ter disciplina é seguir um método ou seguir um mestre. Então, quem não tem disciplina não controla a própria vida. E se você não controla a sua vida, alguém faz isso. Você deixa espaço vazio, alguém ocupa. Então, como é importante, né? O Gui está dizendo aqui, Hermelino, qual a média do markup do varejo vestuário popular? Cara, depende, né? O que eu recomendo é o seguinte, é um misto entre markup markup, plano de pagamento e capacidade de venda, né? Porque também está envolvido com a tua compra, etc. e tal. Mas geralmente, um markup, considerando se as suas despesas estão equilibradas, né, para que você consiga gerar resultado, puxar um DRE efetivo, deve estar lá por 2,2, mais ou menos. Tem gente que trabalha com markup mais baixo, mas aí tem que ter alto giro, tem que ter cobertura baixa com giro. Percebe o que eu estou dizendo? Markup não quer dizer nada. Se você falar, Hermelino, eu estou com o meu markup vezes 3, estou comprando por 10, vendendo por 30, estou multiplicando por 3. Quanto é que você vendeu? Não vendi nada. Quanto é que você ganhou? 0. Não é o teu markup. Percebe o que eu estou dizendo? Então, assim, então é o markup pela cobertura, pelo giro. É dessa maneira que você encontra o ponto ideal. Então, assim, mas qual é a média do mercado? Depende. Se você está no bairro, se você está numa loja, percebe? Tem lojista que está pagando 12% de aluguel, a folha representa 15%.
E aí quando você olha, tem lojista com 3, 4% representando a estrutura de aluguel. E aí consegue, então, percebe o que eu estou dizendo? Então é isso que a gente precisa olhar e aí você dimensiona adequadamente. Não é? Enfim, o Breno está perguntando aqui, a gente está escapando, vamos falar na próxima live, vamos falar disso aí, quinta-feira da semana que vem, vamos falar sobre gestão de estoque, cobertura, precificação, categoria de produto. Né? O Breno está me perguntando aqui se loja pequena tem algum nível de estoque ideal. O estoque ideal é o mais baixo possível. Você tem que ter o mínimo de estoque para ter o máximo de giro. Entretanto, você tem que encurtar a tal ponto que você não pode encurtar demais para não perder venda por ruptura, né? Por perder venda por falta de mercadoria. Então, esse é o desafio, é ter o mínimo possível para potencializar giro, né? E o máximo de variedade possível para não perder venda e encantar seu cliente. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer um estudo, a gente chama de estudo de amplitude e profundidade. Amplitude, profundidade e cobertura. É dessa maneira. Vamos falar sobre isso na próxima live. Vocês concordam? Me dá um ok aqui, me dá um joinha aí, me dá um joinha. Concordam? Aí a gente vai falar sobre isso na próxima. Fazer um aulão aqui sobre gestão de estoques, cobertura, amplitude, profundidade, estruturação mercadológica, plano de contas para a gente saber dimensionar adequadamente isso, como calcula giro. Bora? Vamos? Beleza, combinado então. Então, quinta-feira que vem, o assunto vai ser esse. Vamos falar sobre isso, né? Porque eu sei que tem muita gente interessada aqui e aí é que está o segredo. Então, para finalizar a live de hoje, tá combinado então, combinado. Muito obrigado, gente, muito obrigado, muito obrigado. O Gui está dizendo aqui, está em torno de 75. Gui, olha o dedinho, não trabalha com 75 não, que você não paga suas contas. Você não ganha dinheiro, meu amigo. Pode ter certeza disso. Puxa lá seu DRE, faz o seu plano de contas, vê como é que está isso e calcula o seu giro. E aí você vai ver que com esse markup aí você trabalha, todo mundo ganha dinheiro, menos você. O teu fornecedor, o teu funcionário, o dono do prédio, todo mundo ganha dinheiro. O representante que te atende, todo mundo ganha dinheiro aí, menos você. Né? Combinado? Então vamos falar sobre isso aqui, sobre essa bola aí. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre gestão de estoques, categorias, precificação. Beleza? Então é isso. E para finalizar então, né, para não ficar com uma imagem negativa que parece que eu falei, não, você quer entrar no digital, você tem 3 possibilidades. Você tem as mídias sociais, né, você tem a sua loja virtual hoje. É muito fácil a gente ter hoje uma loja, entrar, tem muitas plataformas, todas já pré-estruturada, com templates já organizados, você só cadastra ali seu produto, tal, sobe muito rapidamente. Agora, tem que divulgar, se não tiver gente entrando na sua loja, a taxa de conversão do digital é baixa, 0,5%, 1%, se tiver top, se tiver direcionando para o público-alvo correto, etc. e tal. Então, eu preciso gerar tráfego, tenho que entender de marketing digital para fazer isso. Né? Mas antes de mais nada, a minha loja precisa estar organizada, estruturada, o meu cadastro de produto, não é? Como que eu vou fazer, como vão ser os meus processos, o meu atendimento interno. Beleza? Beleza? Então é isso, gente. Nós estamos com mais de hora já, 1h13 aqui de live. Né? Quinta-feira que vem, 20 horas, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-caverna, a gente vai falar sobre gestão de estoques, categorias, precificação, markup. Beleza? Então é isso. Como eu disse para vocês, o digital é bom, é ótimo, você tem ótimas opções, marketplace é uma alternativa para você entrar e competir, mas tem que saber fazer conta e tem que entender como é que funciona, senão você vai dar cabeçada. Se organiza, entenda que com conhecimento é poder, o conhecimento é que te transforma. Né? Então o poder está no conhecimento, você entendendo. É o exemplo que eu estava falando do médico, do engenheiro, do advogado, do mecânico, da cozinheira, não importa, do pedreiro, né? Não importa a atividade, eu não consigo, eu vou levantar. Pedreiro é uma coisa simples, pois vai levantar uma parede para ver se não sai todo torta. Tem que ter conhecimento, tem que saber como é que faz aquilo, não é verdade? Então é isso, gente. Boa noite para vocês, muitíssimo obrigado, ótimos negócios, foco, disciplina, determinação, que a gente supera todas as nossas dificuldades. Desafio é bom, ninguém fica forte balançando numa rede, a gente fica forte puxando peso. Então
Quanto maior o desafio, maior a sua fortaleza, mais você se fortalece, mais você se engrandece e maior é o prazer. Ninguém sente prazer em ir numa geladeira tomar um copo d'água, porque está ali, qualquer um faz isso, não te exigiu nada, não houve desafio nenhum. Agora, os grandes desafios é que nos dão os maiores prazeres. Tem uma frase que diz assim: mar calmo não faz fama de marinheiro. Não é verdade? Então lembre-se disso e agradeça pelos desafios, porque eles são importantes. Eles é que nos engrandecem, eles é que nos elevam e, acima de tudo, nos dão os maiores prazeres, que são as maiores vitórias que a gente tem. Então, beijo no coração, até semana que vem. Entre na minha plataforma, falandodeloja.com.br e considerem, quem não é ainda meu aluno, considere assinar a plataforma, porque eu estou com campanha vitalício, viu? Assinou uma única vez, nunca mais vai precisar pagar nada, né? Os novos cursos que eu coloco aí, tudo free, tudo na faixa. E ó, é ilimitado, pode usar quantas vezes quiser, treina todo mundo, beleza? Então é isso, até quinta-feira que vem, tchau, tchau.